Fala, construtor, seja muito bem-vindo a mais um ObraCast. Hoje eu tô aqui com meu amigo Everson, que conseguiu um marco pra gente, que pela primeira vez a gente está recebendo um fabricante aqui, né? A gente já recebeu gestor de obras, fornecedores, e hoje a gente está recebendo aqui o pessoal da indústria da Solis, aquecimento solar, né? E que também tem outras áreas de atuação, sempre na energia solar, na área solar, e eles vão contar pra gente. Para começar, Everson, se apresenta pra gente aí. Bom dia, Evandro. Bom dia, Luiz. Bom dia, Léo. Obrigado aí pelo convite aí. Hoje a gente vai falar um pouco aí sobre aquecimento solar banho aí, que toda casa precisa, né? Necessita disso. E trouxe dois mestres aí, né? Profundos conhecedores aí de aquecimento solar para banho. Hoje eu vou tirar todas as minhas dúvidas, né? O pessoal acha que engenheiro sabe tudo, mas engenheiro engana em tudo, né, Everson? Mas tá bom. Mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Mas começando aqui com o Léo, que é diretor comercial da Solis. Se apresenta pra gente aí, Léo. Conta um pouquinho da história da empresa. Legal. É um prazer imenso estar com vocês aqui. Agradeço a oportunidade. Eu sou diretor técnico comercial da Solis, diretor técnico e comercial, atuo nas duas áreas da empresa. A Solis é um fabricante de sistemas de aquecimento solar, distribuidor, importador e distribuidor de sistemas fotovoltaicos. A gente atua no país inteiro e nós trabalhamos basicamente com 4 segmentos, né? Trabalhamos no segmento residencial de alto padrão, atuamos no aquecimento para piscinas também, atuamos num segmento bem relevante para o nosso negócio, que a gente dá o nome de OGP, Obras de Grande Porte, onde envolve hotéis, hospitais, indústrias, edifícios residenciais, onde há aplicação coletiva do aquecimento solar. E atuamos também na importação e distribuição de sistemas fotovoltaicos. Então a gente se esforça para tentar entregar uma solução completa para os nossos clientes aí no país inteiro, né? A Solis já tem uma bandeira, acredita e tem o seu direcionamento pautado na bandeira da diferenciação, do valor agregado, tanto no produto quanto no serviço, antes, durante e depois da venda. Então, de uma forma resumida, é isso. Então, bom, em cima da palavra da moda, né, do momento, que é o ecossistema, ou seja, você tem todo um ecossistema que gira em torno do sol, né? Ao contrário, né? É isso aí. E sempre desenvolvendo uma solução personalizada na medida da necessidade do cliente. É fundamental entender o perfil do cliente e entender as condições que a edificação a qual a gente está trabalhando, oferece para a implantação do sistema. A combinação desses dois, a gente consegue a solução com o menor custo possível, com a melhor eficiência energética possível, com o melhor conforto possível. E tudo isso é tranquilidade e satisfação para os nossos clientes. Legal. Tá bom. Luiz, CEO da empresa, conta um pouquinho para a gente, se apresenta, lógico, mas conta um pouquinho para a gente aí da história da empresa, do tempo de estrada aí, conta aí como é que aconteceu. Obrigado, Evandro, obrigado pela oportunidade, parabéns pelo ObraCast aí, eu sei que é um sucesso aqui na região, né? E outras regiões também, e muito obrigado por ter convidado a gente para vir aqui bater um papo, a gente falar um pouquinho sobre o negócio que a gente mais gosta, que a gente mais faz. Eu praticamente só trabalhei com isso até hoje, né? Eu tenho 40 anos, estou fazendo 40 anos que eu trabalho com energia solar. Comecei em 84, né, com aquecedor solar e fotovoltaico na época, né? Pouca gente sabe, mas o Brasil tinha a única fábrica da América Latina, que era a Dinâmica, do Bruno Toppel, né? Infelizmente, ela não conseguiu crescer, não conseguiu evoluir, né, por falta de apoio na época, assim como o Gurgel também, né, foi um marco aqui na automobilismo nosso. Mas, então eu comecei trabalhando com o fotovoltaico e o térmico. O fotovoltaico não cresceu e o térmico cresceu bastante, né? Então, em 87 eu montei a minha primeira fábrica, né, participei de toda a normalização no Brasil, né? Integrei o comitê desde 89, participei da formação da primeira associação de fabricantes de aquecedor solar em 92. Trouxemos aí metro, governo, né? Participamos aí da elaboração da proposta de Minha Casa Minha Vida.
Depois eu acabei me afastando, né, em 2005, me afastei do segmento, e depois voltei em 2001, né, juntamente com o Léo e outros mais, né, outros profissionais. A gente montou a Solis, né, e estamos aí atuando no mercado, como o Léo já falou, né, com uma proposta um pouco diferente, trabalhando com diferenciais, trabalhando realmente em conforto, em durabilidade, né, eficiência. Então essa que é a nossa meta, né? Se tornar realmente uma empresa que entrega uma solução que outros, né, têm mais dificuldade do que a gente, pelo conhecimento que a gente tem, pela vivência que a gente tem, né? Então a gente está trazendo isso aí. Hoje o objetivo de vocês é esse, né? Vamos dizer assim, se diferenciar no mercado, né? Mas eu acredito que no começo o difícil foi conseguir implantar a cultura, né? Vamos dizer assim, implantar, né? Os caras sair da eletricidade, sair do gás para ir para o solar. Acredito que os desafios técnicos também devem ter sido grandes nesse período, porque a durabilidade, né? Ou seja, tudo que está começando ninguém sabe exatamente, né? Vou comprar, mas vai durar quanto tempo? Conta um pouquinho dessa... né? A gente usa um termo, né? Vamos dizer assim, todo mundo olha as pingas que toma, né? Ninguém olha os tomos que leva, né? Mas vamos dizer assim, eu acredito que a jornada tenha sido bastante de construir realmente essa cultura, né? Sim, realmente a gente tinha que convencer o nosso... Primeiro a gente tinha que se convencer, né? Tá. Eu, com minha formação de engenharia elétrica, eu via isso aí na faculdade, mas estava na mecânica, então eu não participava dessa elaboração desses estudos de aquecedor solar. Mas eu tinha conhecimento que existia. Depois, acabou acontecendo de eu montar uma empresa de engenharia elétrica e apareceu para trabalhar também com fotovoltaico e solar térmico. Aí que eu comecei a me dedicar mais a esse setor. E também eu precisava me convencer de que era bom. Então, fizemos instalações, teste, instalei em casa, realmente funciona. E aí eu tinha que passar a convencer os clientes a colocar. Sim. E como era uma novidade, né, isso aí na década de 80, era uma grande novidade, muita gente desconfiava. Então, a grande maioria das vezes eu instalava o equipamento, esperava alguns meses para a pessoa sentir os benefícios e aí sim eles iam começar a pagar. Tá então, foi um trabalho bem árduo. Tá certo, tá certo. Bom, só para a gente poder começar a entrar realmente no assunto, a gente tem um clube de fornecedores, que é quem nos proporciona fazer, né, todos o programa na rádio, o programa no podcast, porque é tudo muito legal, mas tudo custa dinheiro, viu? E aí a gente trouxe aqui, vocês são os primeiros a receberem, a gente trouxe um copo térmico aí, né, para vocês lembrarem desse dia aí, um presente do Constru Clube para vocês. Muito obrigado a toda a equipe do Constru Clube. Show. Isso aí, obrigado. Realmente a gente não ia esquecer tão fácil. Agora a gente não vai esquecer mesmo. Legal. Ô, Evandro, mas complementando a fala do Luiz, né? Ele descrevendo aí a dificuldade no início para você primeiro se convencer e depois convencer o mercado, né? Se a gente for fazer um paralelo com hoje em dia, eu costumo dizer que hoje, a realidade de hoje, com acesso fácil à informação, que a internet permite principalmente, né? Eu diria que o consumidor, sobretudo o consumidor de alto padrão, né? Você convencê-lo de que o aquecedor solar gera economia, né, é algo que hoje é relativamente mais fácil, porque o consumidor final ele chega até você, ou você chega até ele, com ele muito bem informado, né? Sim. A gente percebe que o consumidor final hoje ele já tem outras necessidades, né? Convencer que o sistema proporciona economia, eu diria que a mídia tem se encarregado de fazer isso muito bem feito. Agora, o cliente ele ainda tem dificuldade de entender, e é onde a gente investe muita energia, que dependendo da solução que você desenvolve para atender a necessidade dele, você consegue ter uma solução com um nível de conforto muito maior, certo? É o que a gente chama de banho de hotel 5 estrelas. Sim. Né? Então, isso é algo que ainda precisa ser melhor trabalhado no mercado, né? O aquecedor solar, além da economia, além da valorização do empreendimento, ele pode proporcionar um padrão, né, de conforto no banho extremamente diferenciado. E é impressionante, mas a gente faz, né, desde que a gente entrou no mercado de casas, aí faz em 5 anos,
eu já atuava com casas, mas não era meu core business, meu principal negócio. Hoje é o meu principal negócio, casas de alto padrão. E a gente percebe que um dos checks que a pessoa vem com a expectativa de upgrade a primeira coisa, e envolve também o banho, é o seguinte: a gente tem um termo muito claro, que é assim, quem paga a conta dorme na suíte. Né? Então, se você quer fazer um empreendimento com sucesso de venda, se você está tratando de um imóvel de upgrade, invista na suíte. Então, tenha um bom espaço na área de quarto, tenha um bom closet, tenha uma área de banho muito grande assim, muito adequada, né? Normalmente hoje com 2 chuveiros, 2 cubas, Sim. banheira de imersão, mas o check mesmo, ele vem na eficiência do banho. Sim. E a gente usa exatamente esse termo. Eu não usava os 5 estrelas, mas vou roubar os 5 estrelas para mim, né? Mas a gente sempre usou o termo que a pessoa vai para uma casa com a expectativa de ter um banho de hotel, 5 estrelas. Por quê? Porque é a referência que ele tem. É a referência que ele fala, putz, eu tô... É o check do... A casa em condomínio, ela é o check do eu mereço, né? Tô numa fase da vida que eu mereço isso, né? Então a gente usa bastante e a gente percebe que investir na área de banho, realmente, para produtos para venda, faz muito sentido. Né? Vamos dizer assim. E o que a gente tem percebido também, o que é? É que o mercado... É a famosa experiência do cliente e a famosa consultoria. A gente fala muito da experiência do cliente durante o período de obra. Né? A gente tem um caso lá, né, uma obra que está ficando pronta agora, que era uma casa no formato de U. Né? Uhum. Cara, depois que o especialista traz a solução é óbvia, né? Você entendeu? Mas enquanto o especialista não traz a solução, né? Ou seja, poxa, aí chegou o Erson e falou, não, cara, você, em vez de ter um boiler grande, você tem que ter 2 menores. Porque o tempo que vai percorrer de um lado para o outro para casa, você não vai ter a eficiência, né? Essa é uma das soluções muito usadas no mercado. Ou seja, né, fica todo mundo com aquela cabeça de que você tem que ter um boiler para casa. Sim. E outra coisa que tem que vir lá da arquitetura, né? Perfeito. Ou seja, você tem que ter casa de máquina, você tem que ter né? Ou seja, o arquiteto já tem que ser um pouco mais racional, né? Dentro dessa linha de conforto, se a gente for fazer assim, um paralelo, né, principalmente para a audiência assim, ter uma noção um pouco mais clara, né, se eu puder colocar alguns números comparativos, um chuveiro elétrico, um bom chuveiro elétrico, né, ele vai te entregar hoje aí uma vazão de 2 a 4 litros por minuto. No verão você vai tomar banho com uns 4 litros por minuto, mas num dia gelado como hoje, para você tomar um banho com o mínimo de dignidade aí, são 2 litros por minuto. Se você parte para um sistema de aquecimento solar, o mais básico, que é o que a gente chama de sistema de baixa pressão, né? Se você usar uma boa ducha, ele já te entrega uma vazão na ordem aí de 8 litros por minuto. Inclusive no inverno. Você já muda de padrão de banho, né? Já é um nível de conforto superior, né? Avançando nessa linha, ainda com um sistema de baixa pressão, mas usando uma tecnologia que a gente chama de pressurização pós-boiler, você já consegue sair aí de 8 litros por minuto para 12 litros por minuto. São 50% a mais. E aí você consegue fazer isso com uma pressão no banho na ordem de 10 MCA como média, certo? Então, já é um padrão de conforto ainda superior. E aí você chega no suprassumo, que seria o que a gente chama de sistema de aquecimento solar de alta pressão. Tá. E aí você sai de 12 litros por minuto, você pode chegar a 25 litros por minuto, com 20 MCA de pressão. Esse é o que a gente chama de banho de hotel 5 estrelas, né? E é o que a gente mais trabalha na residência de alto padrão, porque ele gera uma economia tremenda, né? E é um sistema extremamente seguro, né? E gera um padrão de conforto compatível com o empreendimento. Entendi. E qual que é, então, vamos dizer assim, para o leigo, a diferença entre... parece que é meio subentendido já, né? Parece que o título já fala a diferença, mas vamos uma explicação mais técnica. Qual que é, então, a diferença do sistema de alta pressão
para o sistema de baixa pressão pós-boiler, que nem você falou? O sistema de baixa pressão, ele é um sistema alimentado diretamente pela caixa d'água e ele está submetido à pressão da caixa d'água. Então, se a sua caixa d'água ela tem um desnível, por exemplo, da lâmina d'água até o ponto da ducha, vou dar um exemplo, 3 metros de desnível, você está submetido à pressão de 3 MCA, certo? Tá. E você vai ter uma vazão que é compatível com aquela pressão e compatível com o diâmetro das tubulações que você está trabalhando. Em média, como eu disse, você vai chegar aí na faixa de 8 litros por minuto. A pressurização pós-boiler, que você também trabalha num sistema de baixa pressão, você vai acoplar um sistema de pressurização, como o próprio nome diz, após o reservatório térmico, certo? Ou seja, ele vai fazer a sucção da água quente e vai pressurizá-la. E você também faz a sucção da água da caixa d'água e pressuriza. E existe todo um sistema de automação que permite um sincronismo entre essas duas bombas, de forma que a pressão dos dois lados é a mesma, então você consegue mistura, né? Isso é importante deixar claro que é tecnologia dominada, né? Nós não estamos falando de um improviso, é uma tecnologia dominada, confiável, certo? E vai te entregar na ponta, em vez daqueles 3 metros de coluna d'água, ou seja, refém do desnível da caixa d'água, você consegue sair de 3 e chegar na ponta com 10 metros de coluna d'água. Certo? E em função disso, você consegue também uma vazão maior. De 8 pode chegar aí a 12. Né? Estou dando alguns exemplos do que é mais praticado. Né? Pode ser que seja um pouco mais, um pouco menos. Então, o padrão de conforto ele já melhora. Certo? E aí a terceira opção, que é o sistema de pressurização, o sistema de alta pressão, aí a caixa d'água ela não alimenta mais o reservatório térmico. Ela vai alimentar a bomba pressurizadora. E esse sistema de pressurização, ele é responsável por pressurizar toda a rede de água da casa, tanto a fria quanto a quente, certo? E aí você usa um equipamento só. Hoje tem equipamentos utilizando a tecnologia de inversor de frequência, te permite economizar aí até 30% no consumo de energia elétrica das bombas, diminui significativamente o ruído, e ele permite também uma modularização da rotação das bombas de acordo com o consumo. Na prática, você tem um ponto de consumo sendo utilizado. Se uma outra ducha for aberta, né, simultaneamente, é feita uma autorregulagem de vazão e pressão, de forma que quem está tomando banho não percebeu que um outro ponto abriu. Se um terceiro ponto abriu, a mesma coisa. Isso, na prática, é sinônimo de quê, Evandro? Conforto. Novamente. Certo? Então, além de você ter 25 litros por minuto de vazão, você ter 20 MCA de pressão de trabalho, você tem lá atrás uma tecnologia que te modulariza de forma que isso não oscile com o aumento ou a redução da simultaneidade dos pontos. Né? E aí eu volto de novo no que eu te disse. Né? Hoje o consumidor final, a gente não tem muita dificuldade para convencê-lo da economia que o aquecedor solar proporciona, né? Porque já é algo muito bem difundido. Mas essas opções de soluções com maior ou menor conforto, esses sim são pontos que podem e devem ser melhor trabalhados. Né? Hoje, a residência de alto padrão, a solução de alta pressão é disparadamente a mais utilizada. Na realidade da Solis, se a gente pegar aí os últimos 5 anos, o crescimento nosso de produção, de fabricação de sistemas de alta pressão é muito maior do que os sistemas de baixa pressão, em função dessa questão do conforto. Mas isso tem que nascer no projeto hidráulico já, ou não? O ideal é que o desenvolvimento da solução aconteça já junto com o projeto, porque você reduz muito o custo de infraestrutura de implantação. Né? Lá na ponta, depois do projeto concluído, da obra já em execução, é possível? Sim, é possível. Mas aí pode ser que você precise de adaptações. E adaptações ela acaba onerando um pouco o custo de implantação. Tá? Mas hoje em dia você consegue encontrar soluções para diferentes fases da obra. Entendi. Então, na verdade, é um sistema parecido com... Você tem água quente disponível o tempo inteiro ou não de alta pressão? Aquele que a gente chamava de anel, é Sim. isso ou não? Todo sistema... É outra coisa. Todo sistema de aquecimento solar... Ele é, antes de um aquecimento solar, é um sistema de acumulação. Então, você vai ter água quente disponível a qualquer hora do dia para a casa inteira, certo? Nas residências de alto padrão, naturalmente, são residências que têm uma área construída maior. Né? Então,
Existem projetos que a gente atende que você tem 25 metros, 30 metros de tubulação linear entre o reservatório e o ponto de água quente mais longe, certo? Então, a água quente parada nessa tubulação, ela vai com o tempo esfriar. Tá. Né? Então, isso gera um desconforto tremendo, porque... E normalmente o ponto mais longe é a suíte, é de quem paga a conta. É de né? quem paga a conta. E aí o proprietário da residência ele vai abrir a ducha para tomar um banho. É inadmissível que ele espere 3 minutos para a água quente chegar. Até a água fria da tubulação descer ralo abaixo para chegar a água quente. Né? E isso aí é inadmissível. Mas na realidade, infelizmente, isso acontece com uma frequência maior do que deveria. Tá? Então você tem aí você perde em conforto e você tem um desperdício de água muito grande. Né? Situações como essa tem 2 soluções clássicas utilizadas no mercado. Tem a que o Everson comentou agora com vocês, né, que é muito prática e muito usada, que é você dividir o sistema em sistemas menores, distribuí-lo na edificação de forma que ele fique mais próximo dos pontos. Né? Então eu vou ter um sistema só para atender os quartos. E de propósito mais próximo ainda da suíte principal. Eu vou ter um outro sistema só para atender a cozinha. E aí aquela distância de 25 metros vira 5. Entendeu? E aí você fica com algo, resolve dessa forma. Outra solução, você pode manter o sistema central, mas criar um recurso chamado anel de recirculação. Onde você vai pegar o ponto mais distante, você vai trazê-lo numa tubulação que pode ser de meia polegada ou 3/4, né, isolada, própria para água quente, de volta para o reservatório térmico. Você vai utilizar uma microbomba silenciosa, de baixíssima potência, e vai automatizar. Né? Normalmente se automatiza com um termostato digital, né, com eventos horários, para que a recirculação aconteça nos horários que são compatíveis com o perfil de consumo de água quente aí da casa. Com isso você tem conforto, água quente instantânea chegando em menos de 30 segundos no teu banho, você não tem desperdício de água. Enfim, tem tecnologia hoje para resolver essas soluções. A gente já fez uma casa com um anel de recirculação, que na verdade, a gente fez 2 na verdade, que eu me lembro assim, mas o que mais me chamou a atenção foi a diferença entre um e o outro, né? Que tem um que é duro, né? Mas você não cria certos hábitos, né? Mas tem um que, por exemplo, você ligava para ele não ficar ligado direto, você ligava o recirculação só à noite, por exemplo. Sim. Né? E aí à noite, que é o horário, o pessoal era uma família, trabalhavam todos juntos, então tipo assim, todo mundo chegava em casa no mesmo horário e tomava banho no mesmo horário. Então assim, era esse. E tem um outro que era um anel de recirculação geral, que aí foi uma das primeiras casas que a gente fez. Mas aqui a gente ainda não tem esse hábito. Mas legal. Uma outra pergunta que eu queria fazer para vocês é o seguinte, né? Até a gente, né, quando chegou a energia fotovoltaica para o lado comercial, a gente confundia, né? Energia fotovoltaica, com as antigas placas solares, né? Sim. Então você ficava sempre naquela confusão. O mercado já entende isso ainda, ou esclarecer isso para eles ainda é um desafio? Vamos dizer assim, que uma coisa é aquecimento solar para banho, outra coisa é gerar energia fotovoltaica através das placas solares, né? Você quer começar? Ele falou o mercado. O mercado não. O mercado é você. Então vamos lá. Ainda é uma confusão grande, Evandro. Né? Eu acho que ela vem diminuindo ano após ano. Né? Esse esclarecimento, aos poucos, ela começa a acontecer, mas ainda tem uma confusão muito grande. Né? O profissional da construção civil ainda tem dificuldade de entender, o consumidor final também. É muito comum os nossos parceiros, lojistas especializados, se depararem com clientes que... ele chega para o Everson e fala: Everson, eu quero comprar só o reservatório térmico, porque eu vou colocar o fotovoltaico e vou abastecer o sistema com a resistência elétrica. Então isso é comum. Né? Ele só quer o reservatório, ele só quer acumulação, ele entende que ele não precisa do coletor solar, porque ele quer colocar o fotovoltaico, inclusive para alimentar a resistência elétrica do sistema. Né? Ele não entende que, na cabeça dele, o fotovoltaico, com a chegada do fotovoltaico, é isso, ele não precisa. Né? Então vamos lá. Na verdade, o que eles têm de comum é a fonte de energia, né? Que é o sol. Porque são tecnologias completamente diferentes. Né? O fotovoltaico, ele aproveita da luz do sol e transforma isso em energia elétrica. Né?
O coletor solar, ele absorve o coletor solar térmico, ele absorve radiação e transforma isso em água quente. Então, são princípios diferentes, né? Se a gente for olhar do ponto de vista de eficiência energética, um módulo fotovoltaico, um módulo de alta qualidade hoje no mercado, ele tem uma eficiência energética na ordem aí de 22%, de 20% a 22%, ou seja, de cada 100 watt por metro quadrado que chega, ele consegue converter de 20% a 22%. Um coletor solar térmico, né, um bom coletor solar térmico, ele vai ter uma eficiência energética na ordem de 60%, 65%, ou seja, de cada 100 watts por metro quadrado, ele converte 60% a 65% disso. Então, só de fazer uma comparação na eficiência energética, você já encontra aí uma relação aproximadamente aí de 1 para 3. Né? Então, significa que o que um coletor solar térmico faz gerando água quente, teoricamente eu ia precisar de 3 fotovoltaicos para fazer a mesma coisa. Se você pegar regiões mais quentes, como o Nordeste, por exemplo, essa relação já muda de 1 para 4, certo? Então, só de olhar por aí, você já percebe que eu ocupo menos espaço no telhado, eu uso menos equipamento e, portanto, eu tenho um investimento inicial menor, trabalhando com cada um na sua especialidade. Né? Geração de água quente, aquecedor solar. Né? Geração de energia elétrica para iluminação, ar-condicionado e etc., fotovoltaico. Então, o que a gente considera que é o ideal para uma residência? O uso combinado das duas tecnologias, cada um dentro da sua especialidade, ou seja, cada um dentro daquilo onde você é mais eficiente do ponto de vista energético. E do ponto de vista comercial também, se você for botar na ponta do lápis, né, o investimento inicial de trabalhar isoladamente só com fotovoltaico ou com os dois combinados, você vai perceber que o investimento inicial combinado ele ainda fica menor. Certo? Você ocupa menos espaço no telhado, o investimento é menor e você tem um sistema mais eficiente também. Deixa eu só complementar, dá licença um pouquinho, é o seguinte, a questão do reservatório térmico, o reservatório termosolar, ele é totalmente diferente de um reservatório de aquecedor elétrico. Tá? O projeto construtivo dele é totalmente diferente. Inclusive, o aquecedor solar, existe uma norma própria para isso aí, né? O reservatório. O sistema de apoio ele é apenas um apoio, ele não foi dimensionado para ficar ligado direto. Ele não tem um sistema, né, com essa capacidade, não tem a proteção necessária que tem um reservatório elétrico. E outra coisa, a norma exige que ele, se ficar ligado à resistência elétrica, quando você ligar, ele vai aquecer no máximo 1/3 do volume, né, para ele não competir com a fonte principal, que é o aquecedor solar. Ou seja, ele tem que ser um Exatamente. complemento. Quem mesmo. fizer isso aí está incorrendo num crime. E se o fisco pegar, porque o aquecedor solar ele tem toda isenção de IPI e de ICMS, tem todo o incentivo do governo. O reservatório elétrico, o aquecedor elétrico não tem. Ele tem um IPI de 20% e tem o ICMS normal. Né? Então, às vezes a pessoa faz isso aí para aproveitar. Então, ele está construindo um reservatório fora da norma, fora do padrão, para poder fazer uma gambiarra. Tá? Então, vai colocar em risco, porque o sistema de apoio elétrico ele não é dimensionado para ficar ligado direto, para ser o principal e o único, né, no caso de fazer isso aí, e ter as isenções. Então, o fisco pegar, com certeza, vai em cima e vai autuar e vai acionar criminalmente. Entendi. Então, é um risco muito grande. Porque o que eu vejo, né, na prática, o que é? O nosso ecossistema é um ecossistema que gira em torno de gestão de obras. Né? Uhum. Na nossa cabeça, qual que é o nosso princípio? É o quê? A gente tem que trazer a maior eficiência, o melhor custo, o melhor produto, né? E isso acontece muito no mercado, né? Em todos os setores. Ou seja, o cliente que está na outra ponta acha que ele está deixando dinheiro na mesa, ou que ele está gastando mais porque você tem uma margem maior. E, na verdade, não é. Os equipamentos adequados, você tem que saber nivelar. Então, assim, o que eu acredito na prática? A venda consultiva, ela faz toda a diferença. Totalmente. Porque, assim, totalmente. A nossa primeira casa, a gente teve problema, que era uma questão assim, o projetista não perguntou o hábito de banho para o cliente, cara. Que é essa mesma casa do anel de recirculação. Então, o que acontece? Poxa, chega lá, certo?
3 pessoas na casa. Os 3 trabalham juntos, então vão para casa, tomam banho no mesmo horário, né? Ou seja, não tem, quando você vê, ele está entrando todo dia, o mau dimensionamento, ele está entrando todo dia no apoio. Pô, o dimensionamento correto, na minha opinião, é o seguinte, é você dimensionar de uma forma que, poxa, hoje é Natal, eu recebi mais gente em casa, então, agora, um sistema que entra no apoio todo dia, ele foi mal dimensionado. Não tem né? dúvida. Né? E aquele negócio, e às vezes você mudar de um boiler de 600 litros para 800 litros, Não vai fazer diferença. não vai fazer tanta Exatamente. diferença no investimento inicial e faz diferença depois na conta. É por isso que entra nós aqui, que tem na revenda, que essa parte toda técnica de orientação, de dimensionamento. Por isso que a gente Especialistas. por isso que a gente sempre fala, né? Me dá o projeto, quero ver o que é. Você lembra que uma vez você falou, a ducha a vazão. Tá aí a explicação. Você vai Todo tomar mundo banho- quer 40 litros por minuto. Você vai tomar Ah. um banho com uma ducha de 30, 40 litros por 10 minutos, são 400 litros que vai embora de água, né? Exatamente. Então, você tem que dimensionar para aquilo. E o que eu falo para o cliente, eu não estou aqui para controlar o teu tempo de banho. Você está aqui, chega na tua casa, vai tomar banho. Mas eu preciso saber por quê? Para dimensionar corretamente. Se eu vou precisar de um apoio, né? Não o elétrico, um apoio a gás, que a gente tem outro sistema que usa isso daí. Então, como o Léo falou, a gente é especialista nisso, a gente foi treinado para isso, para poder te passar sempre o melhor. Né? Inclusive os costumes das famílias eles variam. Tem família que tem o costume de tomar um banho muito rápido. Ó, banho pra gente aqui é 5 minutos. Eu já peguei família, falei assim, não, banho pra mim é terapia. Eu entro, eu quero esquecer da vida, me relaxar. Exatamente. Então, os consumos Região, são diferentes. né? Exatamente. Família, costume, tem um monte de região. variáveis que a gente tem que levar em consideração. O item dimensionamento é um item que a gente bate muito forte nas capacitações técnicas que a gente faz na empresa, né? Eu costumo dizer que uma residência com 4 pessoas, dependendo do perfil de uso, você pode dimensionar um sistema de 400 litros ou você pode dimensionar um sistema de 800 litros. Tudo depende do perfil, né? E outro ponto além do perfil de uso é entender as condições de instalação. A combinação desses 2 fatores é que vai te permitir desenvolver uma solução customizada, né? Na medida da necessidade daquele cliente. Vou dar um exemplo também, voltando lá na questão do fotovoltaico versus solar, porque eu acho que talvez fique um pouco mais claro. Se você pegar uma residência de altíssimo padrão, em que você dimensionou que o consumo dessa casa, consumo diário de água quente é de 1.000 litros, Evandro, por exemplo, tá? 1.000 litros. 1.000 litros, se eu for aquecer isso numa resistência elétrica, gerar 1.000 litros de água quente por dia numa resistência elétrica, aproximado, tá? Para facilitar a conta, pode pensar em algo em torno de 1.000 kWh mês. Tá? No mínimo, 1.000 kWh mês. Se você pegar um bom módulo fotovoltaico, como os que a gente distribui, nós temos módulos aí com 12 anos de garantia, com defeito de fabricação, 30 anos de garantia de performance. Para gerar esses 1.000, você vai precisar ir de 18 a 20 módulos, só para gerar água quente para o reservatório térmico. E no aquecedor solar? Um aquecedor solar classificação A no metro, né? 2 metros quadrados aí de área. Em torno de 6 a 7 placas, você vai resolver o mesmo problema. Você vai sair aí de 20 para 6 ou 7 placas para atender a mesma demanda de energia, ou seja, com mais eficiência. E você libera espaço no telhado. E esse espaço você vai liberar para quê? Aí sim, para colocar um fotovoltaico para onde realmente faz sentido. Né? Entendi. Ou seja, você garante conforto, economia, eficiência energética e te digo, o investimento inicial nessa linha de raciocínio ele ainda fica menor. E o ponto que todo mundo esquece, né, é a questão da área de telhado, né? Sim. Vamos dizer assim, não tem jeito. O que eu vejo, até entrando numa outra dúvida minha, é o seguinte, uma dúvida meio afirmação, queria a sua opinião, na verdade. O que aconteceu? Existiu um período que todo mundo, acho que é dezembro de 23 ou dezembro de 22, que todo mundo falava assim, não, se você não fizer fotovoltaico agora, vai mudar a lei, 22, vai 22. mudar 22, vai mudar a taxação e eu brinco que foi um marketing reverso, porque o cara que não comprou até 2022 falou, então agora não vou comprar mais, né? E na verdade, o que eu percebo
do primeiro sistema que a gente instalou para hoje, o investimento caiu, na verdade, porque a eficiência aumentou muito. Né? Vamos dizer assim, é parecido com a questão de memória de computador, né? Ou seja, todo ano você consegue um pouco mais no mesmo espaço. Como é que está a situação hoje de essa questão de custo, eficiência, o payback está quanto tempo mais ou menos? Como é que você enxerga o mercado hoje nisso? Posso? A eficiência não mudou. A eficiência é a mesma, tá? Trabalha em torno de 20% de eficiência. Né? Quer dizer, cada metro quadrado, né, tem 20% de eficiência. Se incidir 1.000 watts, ele aproveita 20%, 200 watts. Tá. Né? Agora, realmente o custo baixou. Tá? Faz um ano, mais ou menos, que ele está com custo baixo. Tá. E o dólar tinha baixado também, então nunca teve tão barato, né? Depois agora o dólar subiu, ele reagiu. O frete chegou a baixar bastante, frete de importação, hoje praticamente ele quintuplicou o valor do frete. O frete foi um problema. Foi um problema sério, né? Mas hoje, assim, ele está ainda muito baixo o preço, está baixo. Né? A China está produzindo bastante e não tem como desenvolver. Então, hoje você compra no mesmo preço, não abaixou muito, não. Mas é o mesmo preço que você comprava o ano passado, há cerca de um ano. Então, hoje ainda é competitivo? O pessoal ainda é competitivo. Agora o pessoal fala, taxação, vai taxar, vão taxar o sol. Não é, não. O governo estadual cobra o ICMS da energia que você puxa da rede, que está em trânsito, né? Quando você está gerando, normalmente você está usando boa parte dessa energia, então você não está jogando na rede. O excesso você está injetando porque você precisa usar depois, a hora que não tem sol, à noite. Então, quanto mais você usar de dia, menos você injeta na rede. Quanto menos você injetar na rede, menos você vai pagar de tributação e a companhia cobra na utilização que eles chamam do fio B. Né? Então, ele cobra uma taxa. Então, hoje ainda vale a pena. Então, quem não tem o sistema fotovoltaico e um outro que tem, ele vai cobrar uma taxa de, hoje em torno de 12% dessa energia para você a utilização da rede, para você ter a utilização. Ainda vale muito a pena. Sim. Ainda vale muito a pena. E o que eu percebo, a gente fala a questão do erro do dimensionamento, mas também tem um erro da expectativa do cliente em relação ao fotovoltaico, né? Virou esse negócio, já que eu vou ter o fotovoltaico, então eu vou ter forno elétrico, eu vou ter fogão elétrico, eu vou ter aquecimento de piscina elétrico, né? Ou seja, assim, porque assim, se tem um negócio que eu já vi gente comprar e não usar é aquecimento de piscina, porque a primeira conta que vem, né? Com certeza. E o que ele tem que entender, né, na prática? É que mesmo que ele tenha o fotovoltaico, ele vai pagar a infraestrutura proporcional. Porque não dá a impressão que o cliente acha que, tipo assim, o sistema fotovoltaico vai custar 30 mil. Então é 30 mil para qualquer coisa, né? Não é. 30 mil, se você, conforme você vai acrescentando mais coisas, vão... Então, eu entendo que precisa esse esclarecimento, essa conscientização, né? Porque, assim, se você fizer... Onde que eu quero chegar? Se você fizer proporcional aos seus hábitos, ele não é caro. Ele não é que ele não seja caro. Como é que eu vou te dizer assim? Ele se paga. Ele se paga e ele não é tão impactante no aporte inicial. Sim, né? o retorno é em torno de 3 anos hoje. 3 anos e meio, você tem um retorno do equipamento que vai durar 30 anos, mais de 30 anos. E uma coisa que eu percebi de uns anos para cá, e quando entrou o mercado fotovoltaico, né, que ele começou a assim, agitar o mercado, uns anos atrás, a gente vendia o aquecimento solar, banho, às vezes o custo era maior, hoje está mais viável o custo. Então a gente fazia primeiro o solar, depois o cliente colocava o fotovoltaico depois. Hoje a gente percebe que usa os dois. E a princípio, o dono da casa já acelera o processo com o empreiteiro, porque ele quer logo que tenha o telhado para ele colocar primeiro o fotovoltaico, para já aproveitando, para poder já ter no crédito na conta, para lá na frente ter isso, e coloca os dois sistemas hoje. Então aumentou muito. Mas aí eu vou falar que é porque aumentou o posicionamento de vendas da energia fotovoltaica.
Sim. Porque o cliente continua chegando no final sem dinheiro, é que ele já comprou antes. Exatamente, né? Porque assim, é impressionante. Tá no baldrame e o cara tá vendendo telhado já pra turma, porque fala assim, meu, quando chega na minha vez já não tem mais dinheiro, né? Mas falando sério, assim, brincando, mas falando sério, mas é uma estratégia dos móveis planejados, né? Os caras fazem compra programada, faz de tudo, entendeu? Me dá só o sinal, paga o resto mais pra frente. Por quê? Porque ele sabe que se o cara não se comprometer, quando chega a vez, o que seria o momento ideal dele fazer a venda, o cara já não tá mais sufocando. E eu tô advogando em causa própria, porque na minha casa não tem energia fotovoltaica, porque eu deixei pro final, tô pagando a conta. Mas porque chega no final, realmente, você tem que priorizar, né? Não adianta, né? Todo mundo faz a mas casa. se você fizer um financiamento hoje... Então, é isso que eu ia perguntar. Existe as linhas de crédito, você vai pagar um juro nisso aí. O pessoal fala, o juro tá caro porque dá 1,4%, 1,5%, às vezes 2,5%. A gente faz o cálculo e fala assim, tá bom, o teu tempo de retorno, o teu payback do investimento, ao invés de ser 3 anos, vai ser de 5 anos. Mas, né, você não vai desembolsar, você vai ter isso aí, daqui 5 anos você não precisa pagar mais o investimento. Já é seu. Nesse período então, vale você não pagou a conta, né? Exatamente. Nesse período você... Exatamente. Um equipamento aí com 10, 12 anos de garantia, com expectativa de vida útil aí de 25, 30 anos. Né? Então tem viabilidade. E o que falta para o solar de banho também, esse tipo de financiamento que a gente não tem. Deveria ter, porque hoje você vai pegar um equipamento aí que a gente está falando agora aí de sistema pressurizado, que é o banho conforto, o banho de hotel. Se você for analisar, não é você sabe muito bem disso que a gente sempre lida junto, é um valor considerável. E se você tem essa facilidade de dar um crédito de fazer da mesma forma, né? Sim, lógico. Então acho que falta um pouco do banco também, dos bancos também fazerem isso. Assim, e o que vocês têm sentido do mercado, né? A gente tem batido muito na tecla aí que, cara, pandemia foi, beleza, foi bom para uns, ruim para outros, e agora o mercado voltou ao seu que era antes, né? O que eu defendo é o seguinte, né? No mercado de casas de alto padrão, né? Assim, casas em condomínio. Poxa, quem que eram as pessoas na minha época que moravam nas boas casas? Era o médico, era o dono do cartório, você entendeu? Ou seja, e a vida é assim, né? São os upgrades. Então, a gente está voltando a um mercado sem euforia, vamos chamar assim, a um mercado competitivo, e o que a gente defende é que vão ficar os profissionais, né? Vamos dizer assim, eu acho que para mim, hoje, o mercado está melhor, para minha empresa, o mercado está melhor do que na pandemia, né? Por quê? Porque na pandemia você tinha que ficar... os clientes que vinham eram clientes empolgados, vamos chamar assim, né? Então, assim, do dia para a noite ele resolveu ir para casa, então ele não se preparou para isso, ele começava mais... Estava subindo material, lidar com o fornecedor estava difícil, né? Porque, assim... ninguém é santo, né? Então assim, subiu, tá bom, subiu, ele preserva a margem dele e sobe também, tá tudo certo. Hoje não. Se o mercado tá mais competitivo, você fala, putz, se eu segurar nesse preço, eu vou precisar ficar competitivo também. Quem consegue fazer isso? Quem, no mínimo, domina seu custo, né? Sim. Vamos dizer assim. Então assim, o que vocês enxergam assim de... Já está tendo algum impacto? Vocês estão tendo... Como é que está o mercado na cabeça de vocês hoje, daqui para frente? Falando desde a pandemia, né? Deixa eu falar um pouquinho, lá depois você fala para o comercial. Desde a pandemia. A pandemia foi terrível, né? No sentido de... Começou a faltar matéria-prima, nós tivemos que importar matéria-prima, né? Porque não achava aqui, não conseguia. O preço foi lá para cima, não nos vamos vender. Nós crescemos 67% na pandemia, no ano da pandemia. Foi o maior crescimento nosso até hoje, né? Mas também teve um aumento, nós tivemos que dar aumento de preço, vamos dar aumento de preço porque a matéria-prima subiu, né? Os insumos subiram. E a incerteza era muito difícil, né? Você fala, putz, mas eu vou comprar matéria-prima hoje, e se o mês que vem eu vendo hoje, mas o mês que vem a matéria-prima está mais cara? Exatamente. E aí você vai importar, antes a gente comprava pouca quantidade, né? Dos fornecedores aqui, do fabricante, né?
Daqui a gente conseguia comprar de pouca quantidade e mais frequente. Importação eu tenho que importar um container. Então, um container, de repente, durava 6 meses, mas eu tinha que fazer o investimento, né? Então, foi assim, de um lado isso aí foi ruim, mas do outro lado nós vendemos bastante. Tá. Né? Aí depois o mercado voltou ao normal. Né? Voltou ao normal. Por quê? O pessoal antecipou compra. Por que o pessoal comprou demais? Porque todo mundo passou a ficar em casa. Então, investiram no conforto da casa. Né? Então, agora voltou ao normal. E o mercado está conseguindo se equalizar. Tá. Está sendo um ano difícil, porque depois que tem essa bonança, né? Depois vem o problema, né? Então foram 2 anos aí com o mercado mais ou menos estagnado, estamos conseguindo acompanhar. E agora é se estruturar para voltar a crescer, né? Se você pegar, Evandro, nos últimos 10 anos, excluindo o ano que o Luiz comentou, que foi 2021, que a gente cresceu em 67%, a Solis ela vem crescendo em média 17% ao ano. Então ela cresce a 2 dígitos praticamente desde o nascimento da empresa. 2021 foi um ano fora da curva, né? Foi um ano assim, de crescimento, eu acho que para a construção civil inteiro, pelas razões que o Luiz comentou. O mercado ele sempre foi competitivo, mas sempre a gente conquistou o nosso espaço. Sempre tem aquela parcela do mercado que valoriza diferencial, que valoriza durabilidade, eficiência, uma prestação de serviço especializada, né? Então, sempre conseguimos atuar bem no nosso segmento e crescer. Agora, nós temos que entender, em 2021 você cresce uma média de 17% ao ano. Em 2021 você cresce 17%, não dá para você esperar que vai crescer nesse patamar o tempo inteiro, né? Nos anos seguintes, naturalmente, e olha que a gente cresceu e nós não recuamos. A gente foi e mantivemos naquele padrão, mas é natural que você volte a crescer em taxas dentro da normalidade. Não é que você encolheu, Sim. É que você voltou para uma taxa normal. É exatamente o que eu defendo. O que eu e a gente defendo não é exatamente isso. A gente pode ficar mal acostumado. Exatamente. Assim, e o que eu percebo é o seguinte, também teve muita gente que antecipou compra, né? Sim. Você fala assim, putz, eu vou... Tá subindo demais, deixa eu antecipar a compra. Então, assim, pelo menos um ano aí, quem pôde antecipou. O que a gente percebe é exatamente esse posicionamento de o mercado está adequado. Na minha opinião, é isso, né? E assim, eu acho que hoje em dia, então, ele tem mais capacidade de escolher melhor os equipamentos, ele tem mais capacidade de escolher melhor o gestor. Você vê que o cliente ele tem mais tempo, né? Perfeito. Ele está mais preparado para o custo que ele para o investimento que ele vai fazer na construção, né? Porque antes, tipo assim, eu brinco que todo mundo que chega para mim, que essa de vocês deve ser, quanto custa o aquecimento solar, né? Ele não pergunta para quantas pessoas, tamanho da casa, nada. O meu é o preço por metro quadrado. Quanto que é seu preço por metro quadrado? Eu falo, cara... E eu acredito muito no que você comentou agora aí, a seleção natural que o mercado impõe, né? Nós que atuamos na construção civil, né, com posicionamento de diferenciação, de valor agregado, a verdade é que nós somos medidos antes, durante e depois da venda. Você é medido no desenvolvimento da solução, você é medido na entrega e você é medido no pós-venda, né? Então, quando você encanta, quando você proporciona um atendimento de excelência nessas 3 fases, a tendência é você fidelizar. A tendência é o teu nome ganhar força, ganhar credibilidade, ganhar autoridade no mercado. E aí você se consolida dentro daquela parcela do mercado que você se propôs a atender. Certo? Isso aí entra crise, sai crise, mas quem faz o seu dever de casa bem feito, ele fica muito mais blindado do que os demais do mercado. Na realidade, nas crises, você acaba crescendo quando você tem esse posicionamento, né? Na verdade, o Everson vai participar de uma imersão de vendas que a gente vai fazer. Na verdade, quando for ao ar, pode ser que a imersão já tenha até acontecido. Mas, na prática, eu vou dar um spoiler para você, Everson, do que você vai escutar lá. Qual que é a verdade? A gente vive hoje o mundo da abundância do lead. É verdade. Meu, cara, você faz uma propaganda no Instagram, fala lá, põe aí embaixo eu quero, né? Agora, quem já
foi pastinha, né? Quem já correu as obras, né? Para vender. Ah, como é que você faz para ter vendedor naquela cidade? Não, você contrata uma pessoa, ele visita as obras e oferece teu produto. Poxa, então quanto esse cara valorizava esse lead? Quando ele chegava numa casa que não tinha ainda o equipamento que ele ia vender e ele percebia aquilo, o que ele fazia? Ele criava uma rotina, uma experiência para aquele cliente. Sim. Né? Então, assim, hoje, com a facilidade do lead, a gente está vivendo o inverso. O pessoal fica preocupado em pegar aquele lead e tentar vender. E se ele não comprar, ele pura e simplesmente descarta esse lead. Você entendeu? Então, assim, o que a gente tá vivendo agora, na nossa opinião, é o quê? É esse acompanhamento, é exatamente o que você falou. Cara, se você acompanhar o cliente, você não vai precisar vender. Exatamente. Se você ligar para ele sem ter nada para oferecer, se você ficar ali constantemente fazendo isso, você vai ser muito diferente do mercado, porque o mercado está desse jeito. Isso você está descrevendo o nosso modelo de expansão na Solis. Nós temos um modelo comercial para abertura de mercado e um modelo para expansão. Então, queremos expandir com os nossos parceiros numa região, a gente defende aquele modelo da prospecção ativa, né, em cima do que a gente chama de 5 CVs, que são 5 principais canais de vendas. Né? O primeiro deles, é fundamental você ter um vendedor externo com um perfil de venda consultiva, técnica comercial, aquela venda de especialista. Esse profissional, né, ele pode ser treinado por nós na fábrica, a gente prepara esse profissional para o mercado. E é importante que ele tenha consciência que é papel dele, é responsabilidade dele, a rotina daquele jargão que a gente, não sei se vocês usam aqui, mas lá na nossa região a gente usa muito, que é o jargão de bater obra. Bater obra é o prospectar obra. O prospectar, o conceito mudou, né? Antigamente, onde tinha um canteiro de obra, onde tinha uma placa de obra, você batia, você queria saber quem que era o dono, o mestre de obra e por aí vai. Isso continua? Continua, mas não se limita a isso, Evandro. Sim. Hoje você precisa entender... Estou até anotando aqui. Hoje você precisa entender, além do vendedor externo, né, quem são os projetistas do mercado que atende o cliente que te interessa, né, que tem o mesmo perfil. Né? Será que eu já visitei, já mapeei, já conheço, já ofereci as minhas soluções, meu portfólio de soluções para esse profissional? Quem são as construtoras, né, que estão em empreendimentos com o mesmo perfil que eu atendo? Eu preciso fazer com que elas me conheçam, né? Apresentar o meu portfólio de soluções. Quem são os profissionais de instalação que atuam, né, nesse ecossistema também? Eles precisam saber que eu existo, porque o consumidor final de alto padrão, ele tem uma característica que a gente percebe, né? O lojista na ponta, nós como fabricantes, a gente tem muita dificuldade de chegar até ele. Normalmente ele é assessorado por esses profissionais. O instalador, o construtor, o projetista. Então, é importante que eu construa conexão, relacionamento com esses profissionais. E como? Através do atendimento especializado. Né? Esses profissionais precisam entender que eu sou um especialista no ramo, eu consigo agregar valor no empreendimento a qual eles estão atendendo, com as soluções que eu ofereço para o mercado. Então, o bater obra continua, mas agora você bate também no escritório de projetos, no escritório da construtora, né? no instalador. E o último canal que a gente fala, cara, hoje não dá para você ser negligente, é o quê? O marketing digital, a internet. O consumidor final, se por acaso ele quiser saber quem é você, ele não vai ligar a televisão. Ele vai entrar no Instagram, ele vai entrar no LinkedIn. É lá, então você tem que estar aparecendo, né, nesses pontos todos aí. Mas, enfim, essa conexão com os profissionais que atendem esse público é fundamental, né, para que a gente consiga prestar na ponta um bom trabalho. E assim, a gente, na verdade, a gente estudou muito, né, eu... né, sou diretor comercial também da empresa, sou filho e neto de corretor de imóveis, então assim,
É que nem eu brinco, né? O sonho do corretor de imóveis é ter um filho engenheiro, né? Então eu sou... Esse é o sonho. eu sou o sonho do meu pai, do meu avô, mas graças a Deus que eles me influenciaram, adoro minha profissão, mas eu tenho um viés comercial muito grande. E o que eu percebo? A jornada do cliente que vai construir uma casa, cara, eu estou estudando isso faz 3 anos. Ela mudou completamente do que era antigamente. O que acontece? Com o marketing digital, com as redes sociais, o que aconteceu na prática? O cliente nunca quis morar... Na pandemia foi até pior. Ele nunca pensou em ter uma casa assinada por um arquiteto bacana. Ele não fazia parte do mundo dele. Ele sempre pensou que ele ia ter uma casa. Né? A partir do momento que ele resolve construir, na verdade, ele nem resolve construir, tá bom? Na verdade, primeiro ele resolve ter uma casa. Quando ele vê, como é que você faz uma casa de 400, 500, 600 metros quadrados atender todos os seus desejos? Não tem. Né? Então, o que ele faz? A partir do momento que ele vai no mercado, né, e procura uma casa e ele vê que não tem uma casa para ele, ele fala, putz, eu vou construir uma do meu jeito. A partir daquele momento, ele vira um extremo consumidor de conteúdo de construção e arquitetura. Aí ele vai pesquisar. E aí ele vai pesquisar. Só que daí ele não... Então todo mundo fala assim, nossa, mas, poxa, 99% das pessoas que estão construindo casa hoje não sabe quem é Jacobsen. E para você falar isso para o ramo, para alguém do ramo, o cara fala, como que a pessoa não vai saber? Como que a pessoa não sabe quem é a maior referência, uma das maiores referências de arquitetura do país? Não sabe. O que ele sabe é quem construiu a casa do vizinho, a placa, o Instagram que chega para ele. Sim. Então, essa jornada do cliente, ela permite um reposicionamento da estratégia comercial de todo mundo do segmento. Exatamente. Você entendeu? E é o que a gente Porque, percebeu. Você entendeu? Não adianta. Isso que eu estou te falando aqui, que eu estou descrevendo, é algo relativamente novo na Solis. É algo Sim. que do ano passado para cá ficou muito claro e a gente percebeu, cara, precisamos remodelar, porque é muito dinâmico a forma como a gente interage com o mercado. Exatamente. Aí o que a gente fez? Estudou. Então, beleza. Então, ele usa a rede social por 18 meses, cara. 24 meses. Porque são 12 de obra, 6 para comprar o terreno e 6 de atraso, porque o cara ele contratou o gestor errado e não entregou no período. Certo? Então ele vai usar essa rede social para arquitetura por 24 meses. Sabe o que acontece depois de 24 meses? Ele some, cara. Sim. Ele não quer mais comparação. Ele não quer saber se tem uma casa mais bonita que a dele. Você entendeu? Sim. Então, assim, ao longo do tempo, quem não for construtor na tua rede social, você tem que renovar. Sim. Porque esse cara não vai comprar mais nada. Não é que nem carro. Ele fala assim, vou usar o carro por 3 anos, depois eu vou trocar. Não é isso. Então, a hora que a gente fez isso, e aí, dentro do digital, né, defendendo um pouco a minha estratégia, o que é? O que tem de mais forte dentro do digital? Um negócio chamado prova social. Sim. Ou seja, alguém falando bem de você. É isso aí. Entendeu? A partir daí, nós falamos assim, poxa, então vamos oferecer os nossos fornecedores para todo mundo. Né? Então, assim, é até estranho falar, porque no clube de fornecedores, no Construclube, quando chega lá, a outra ponta, fala assim, poxa, mas como é que eu meço quanto vendeu, quanto não vendeu, quanto isso, quanto aquilo? Eu falo, cara, deixa eu te explicar um negócio. Nós somos uma ferramenta de divulgação. Eu coloco o cliente lá para você. Se você vendeu ou não vendeu, cara, aí é problema. Você entendeu? Não é mais comigo. Então, mas o que acontece? Mas a validação nossa, ela pesa muito. Né? A validação de quem já trabalhou, não necessariamente só a nossa. E aí o que a gente percebeu? A gente falou, pô, então, vamos, em vez de ter a validação só nossa, vamos ter a validação de mais pessoas como a gente. Né? Sim. Então, assim, a gente quebrou um paradigma muito grande no último evento que a gente fez. Os meus 10 principais concorrentes estavam no meu evento. Pra gente mostrar o seguinte, cara, a gente tem que subir a régua. A gente tem que mostrar para todo mundo que tem obra para todo mundo. Né? A gente enfrenta uma dificuldade que é maior. Bom, acho que é parecida com a de vocês.
Aí O seu, você maior, vira referência. o seu maior concorrente, se você parar para pensar, não é a outra empresa que faz aquecimento solar, né? O seu maior concorrente é o cara que prefere continuar no chuveiro elétrico. É. Né? Sim. É o meu caso. Tipo assim, meu maior concorrente não é o gestor de obras. Meu maior concorrente, quem que é? É o cara que resolve achar que não precisa do gestor de obras e vai contratar o empreiteiro São direto. as outras alternativas. São de as outras aquecimento, né? alternativas, entendeu? Então, assim, se quando você parte de um jeito de subir a régua do mercado, ele faz. Sim. Mas eu realmente gostei bastante do que você falou aí em relação a essa estratégia, porque, por exemplo, uma outra dor que o Construclube veio tirar, né? O que é? Aqui na nossa região, os clubes em torno de arquitetos são muito fortes, né? Assim, graças a Deus, porque ajuda a gente também. Mas o que acontece? Eu percebi que a parte técnica está fora disso. Uhum. Então, não tem ninguém se relacionando, que nem você falou, não tem ninguém indo lá no projetista e falando, Sim. cara, vem aqui, vamos se relacionar, vou te explicar os diferenciais do meu produto. Né? Não tem ninguém indo no instalador e promovendo, Capacitação. capacitação, né? Ou Consultoria. premiação, o que for. Não tem ninguém se relacionando Relacionamento. não tem ninguém se relacionando com esse cara. Dentro do nosso mercado, todo mundo, a fruta baixa quem que é? O arquiteto. Entendeu? Pô, se o arquiteto traz a obra rápida, o arquiteto traz... Agora, no longo prazo, é o que eu falei lá desde sempre. Eu falei, cara, os fornecedores têm que se relacionar com o arquiteto? Tem. Legal. Mas ele também tem que se relacionar com o construtor, porque senão o construtor derruba o que o arquiteto... Sim. Ou, principalmente produtos técnicos, né? E o nosso produto, que eu sempre falo, né? O aquecimento solar, ele não aparece, né? Ele fica escondido lá. Apesar de ele trazer todo o conforto para dentro da casa, né? Que é o banho, tudo. Ele não aparece, ele fica lá escondido. É diferente da piscina que está ali, que está expondo o próprio arquiteto, a assinatura dele, né? Uma pedra decorativa. Sim. seja, Mobiliário, né? É um desafio a mais. Né? Sim. Um móvel, sofá, enfim. O nosso tá ali, tá escondido. Se a gente não fizer isso, né? Não fizer esse trabalho de nós... Mas eu acho que o trabalho foi bem feito pelo seguinte, né? É difícil você imaginar hoje uma casa em condomínio com chuveiro elétrico, né? Sim. Não, sim. Ele sim, pode, exato. ele tá ali entre, Sim. acho que a grande maioria energia solar, Uhum. né? E aí o segundo ponto ali, o gás, né? Vamos dizer assim. Só que assim, Evandro, como falou, existem as empresas que são diferenciadas. Tem cliente que se preocupa de saber o que ele está colocando lá em cima Entendi. para poder atender. Entendi. Tem cliente que chega lá e não quer saber, só porque chegar na casa dele, abriu a torneira lá, abriu o registro, abriu o monocomando, tomou um banho. Opa, tem água quente, acabou. Tá certo. Ele só vai perceber que se o produto é bom ou é ruim, se começar o quê? Muita manutenção, um produto que você está dando pau direto. Opa, alguma coisa aqui tem. Mas já foi, já está instalado. Não tem como, E né? em grandes obras, você falou que tem feito bastante também. Bastante, Evandro. Hoje, 25% do faturamento da Solis é o que a gente chama de obras de grande porte. Caramba. Nós atuamos aí no país inteiro com obras de grande porte e a gente consegue um padrão de relacionamento com esses empreendimentos que poucas empresas conseguem, que é a recorrência. Existem construtoras que nós já estamos no 7º, 8º empreendimento, né? E aí, de novo, isso vai... Mas com fotovoltaico ou com aquecedor aquecimento? solar, Aquecedor né? solar. E aí, de novo, seja uma residência de alto padrão, seja um hotel, um edifício, nós como fornecedores, a gente é medido em 3 momentos. No desenvolvimento da solução, na entrega da solução e no pós-venda, né? Então, quando você encanta nessas 3 fases, a construtora, né, o arquiteto, o projetista, ele não tem por que não avançar para o próximo empreendimento contigo. Sim. É claro que a briga, né, entre aspas, a negociação comercial, ela faz parte do jogo, certo? Mas tem algo muito mais relevante em jogo aí, que é o que? A satisfação do cliente lá na ponta. Né? Porque o que o profissional ele quer? Ele quer ver o cliente dele, o consumidor final, satisfeito, feliz e falando para todo mundo, certo? Porque isso valoriza a cadeia, o ecossistema inteiro, né? E a gente amplia muito o raio de alcance dentro dessa linha aqui, ó. Uma coisa é eu me limitar ao lead que chega.
Outra coisa é eu ter uma rotina de prospecção ativa em cima dos principais profissionais do mercado. O construtor, o projetista, e aí o arquiteto está dentro desse grupo, o instalador, uma participação ativa na internet. O que acontece com o meu canal de vendas? Ele é ampliado e todo alicerçado em cima de quê? Da venda especializada, do atendimento especializado, técnico comercial. E a gente nota uma carência tremenda no mercado de informação, de conhecimento nesse sentido. Né? A Solis já há 10 anos tem um programa de capacitação presencial que acontece na Solis. Hoje, por exemplo, tem vaga só para outubro. Né? Então, é muito procurado. Nós vamos lançar agora, no final desse ano, provavelmente no mês que vem, a Academia Solis Online. Né? Vamos lançar um primeiro curso chamado Sistema de Aquecimento Solar, Atendimento Especializado. Então, todo esse ecossistema, o profissional que desejar conhecer um pouco mais, entender um pouco mais, se especializar um pouco mais, ele vai achar um local para ter acesso a uma informação técnica, consistente. Né? Então, está sendo uma contribuição nossa para ajudar na evolução, na qualificação do mercado. Né? Porque o desenvolvimento de soluções pautadas em questões técnicas é fundamental para a satisfação do cliente aí na ponta. E assim, e esse novo jeito de... Todo mundo tinha uma preocupação muito grande do pessoal usar a internet, né? Usar de forma a se distrair, e ninguém imaginava, é lógico que o pessoal se distrai muito mais na internet do que aprende, mas ninguém imaginava o quanto o conhecimento ia se dissipar, né? O quanto, entendeu? O quanto as pessoas, né? Você vê, né? Hoje, por exemplo, eu acompanho um clube do livro, cara, ou seja, em vez de eu ir para academia escutando música, eu vou para academia escutando um livro. E a pessoa lê o livro inteiro e comenta o livro para você. Que bacana. Você entendeu? Então, assim, vira quase que um podcast daquele livro. Ó, cada episódio dá normalmente 30 minutos, 40 minutos. Não, então, quando você vê, é o que ele falou. Ele falou, ó, você pode escutar no carro, você pode escutar... Entendeu? E é conhecimento. Momento... Ah, você não estaria no telefone? Não estaria no telefone, mas também não estaria estudando. Tempos atrás. Né? Então, assim, então, essa questão do se preparar, até entra numa outra visão polêmica que eu tenho, que é o seguinte: todo mundo fala, ai, mas o que vai ser do futuro dos nossos filhos? Eu falo, cara, dos nossos filhos eu não sei, mas que tem uma outra galera aí que tá vindo babando, tá vindo. Sim. Que tá vindo, que tá se preparando, que tá, sabe? Ou seja, que é o cara que tá buscando o espaço dele. Sim. Você entendeu? Sim. Agora, não tô nesse... É assim... Eu acho que vai ficar mais grande a diferença, sabe? Sim. Eu acho que tem gente tendo gerações de conhecimento. E a outra coisa é que nem você falou, né? A questão do criar sua própria academia, criar o seu negócio, criar programas de desenvolvimento. E às vezes também, o que acontece? As empresas se preocupam muito com a parte técnica, né? Se dentro dessa academia você também colocar um pouco comportamental, um pouco de atitude, um pouco... O cara, ele começa a entender vendas, entendeu? Porque senão... Negociação, exatamente. Gestão de conflito, tudo Exatamente. Né? Outra parte que a gente trabalha muito é o engajamento, né? Relacionamento. Por exemplo, esse ano a gente lançou aí uma campanha nacional que tem o objetivo de engajar o vendedor, esse vendedor externo especializado. Né? Então, aqueles que se destacam, eles são reconhecidos, eles são premiados, né? E é uma forma de você dar um estímulo a mais. Com o tempo, a gente quer replicar essas campanhas para os demais profissionais do segmento. Por que não? Algo para provocar relacionamento mais intenso aí com projetistas, com construtoras, com instaladores. Sim. Tudo isso cria conexão, gera autoridade, gera relacionamento, e a gente está disseminando o aquecedor solar no país inteiro. Né? A gente defende que produto de qualidade, Evandro, ele precisa estar alicerçado em 3 pilares. Né? O primeiro, durabilidade. Em seguida, eficiência. E por que durabilidade primeiro do que eficiência? Porque é a durabilidade que vai permitir que a eficiência
permaneça ao longo prazo. Se o produto tem uma durabilidade diferenciada, ele novo é classificação no Inmetro. Ele com 5 anos, ele continua a classificação lá no Inmetro. Com 10 anos também. Agora, se você não prioriza a durabilidade, ele é A, ele tem eficiência no primeiro ano. No segundo ano, a eficiência dele já despencou. Com 3 anos, você já está pensando em retrofit no sistema. Né? Então, os 3 pilares, durabilidade, eficiência e uma garantia que seja coerente com isso tudo. Né? Hoje nós temos a maior garantia contra defeito de fabricação no Brasil. Por quê? Porque ela é coerente com o diferencial de durabilidade e de eficiência que a gente entrega no portfólio de produtos da empresa. Né? Esses são pontos que a gente cava oportunidades para mostrar isso para o projetista, para o construtor, porque ele precisa entender. E é natural que, às vezes, ele caia na armadilha de achar que é tudo igual, né? Porque a gente entende que não é também a especialidade dele, ele não tem obrigação de saber, certo? Então, na verdade, é papel nosso levar essa informação para o mercado e contribuir para o amadurecimento desse negócio no país inteiro. Com certeza. Né? A gente entende que esse mercado está longe, muito longe de saturar. Né? A gente tem mercado no Brasil aí pelo menos para mais umas 3 gerações, no mínimo. Né? Tem muito que ser feito. Né? E olha que o Brasil já é um player relevante a nível mundial, né, Luiz? Você tem uma informação um pouco mais atualizada sobre isso, né? O Brasil hoje está em 5º lugar em área, né, em potencial, em potência instalada. Tá? Mas, em compensação, em proporção à população, ele está em 32º lugar. Então, tem países aí... Daí vem a oportunidade. Nós estamos falando de aquecimento solar, não é fotovoltaico. Aquecimento, né? Por aí. Mas é isso aí. Bom, o papo é bom, mas o tempo é curto, né? Passou rápido. Passou rápido, mas tá bom. Mas olha, meio-dia já. Puxa, aí, ó, muito bom receber vocês aqui, né? Assim, eu espero que a nossa parceria aí, já pensei uma série de coisas aqui que dá pra gente fazer juntos, né? E eu acho que é assim que a gente sobe a régua e profissionaliza o mercado. Eu acho que no fim do dia, né, a gente tá estruturando o nosso plano de expansão para poder chegar em outras regiões. A gente tem um problema de barreira geográfica muito grande e a gente começou a ideia é ter parceiros locais, né? Vamos dizer assim, ter uma capilaridade maior, e a gente começou a pensar como é que a gente tinha que ser o perfil de quem vai ser o nosso parceiro lá, de quem vai ser o franqueado, o representante, chame lá como for, né? Não sabemos ainda como é que vai ser. Mas, aí de repente, a gente virou uma chave que é parecida com a sua. Falou, cara, a gente não tem que pensar quem vai ser o parceiro. A gente tem que pensar o que a gente vai entregar para o cliente. O parceiro vem num segundo momento. Né? Ou seja, então assim, se eu conseguir transformar a experiência do cliente durante a obra, que a gente chama lá, experiência do cliente leve e prazerosa, né? Tirar aquele estigma de que construir dá dor de cabeça, de construir é difícil, certo? Ou seja, aí o parceiro vem. Agora o contrário não funciona. Se eu busco o parceiro, mas o parceiro não tem essa condição de fazer o que a gente faz hoje, né? E a gente está muito pautado, que nem você falou, muito pautado no pós-obra, né? O Everson é prova disso. Ou seja, cara, a gente visita uma obra de R$1 milhão e a gente visita uma obra de R$10 mil. Eu tenho lá a minha forma de cobrar e o cara sabe, não, eu chamei e vai cobrar aqui. Agora, o mesmo cliente, ele sabe e começa com aquele negócio, poxa, se eu não for lá no pós-obra, e se vai um cara melhor que eu? Não faço isso porque eu sou bonzinho, eu faço isso porque é uma estratégia. Sim. Tipo assim. Então, realmente, essa estrutura e esse preparo de vocês me deixou surpreso aqui. É por isso que eu estou falando tudo isso. Eu acho que é por aí, não dá para ser só mais um no mercado. Né? Eu acho que se posicionar, né, que nem você falou, aí vou falar um pouquinho para você da experiência que eu tive no digital, que eu estou tendo no digital. Quando você tem essa base, é só levar isso para lá.
Né? É só conseguir comunicar isso. A partir do momento que você comunica isso, isso já é cultura dentro da tua empresa. Então você não vai ter dificuldade em manter, né? Perfeito. Então assim, então é isso aí. Bom, mas de qualquer forma, obrigado por terem vindo. Queria só que vocês deixassem aí o Instagram da empresa, Instagram pessoal, o que vocês quiserem deixar, tá bom? Legal. Bom, Evandro, eu agradeço muito a oportunidade, né? A gente fica muito feliz quando tem a oportunidade de ter uma conversa assim produtiva, rica como essa, de troca de experiência e ter a oportunidade de falar com os profissionais da construção civil, porque esse é o nosso objetivo, né? De criar um relacionamento cada vez mais sólido, mais consistente com os principais players da construção civil. Então, muitíssimo obrigado e conte conosco, né, para outras oportunidades com aí certeza, também. Né? Com O Instagram da Solis é @solisoficial, né? E vai ser um prazer aí bater um papo aí com todo mundo lá. Legal. Ok, obrigado, Evandro. Foi muito bom estar aqui com vocês. Para falar desse assunto, a gente levaria o dia inteiro, eu falo semana inteira, porque é um assunto que a gente gosta, né, de falar. Então nós estamos sempre à disposição, tá? Agradeço essa oportunidade, parabéns pelo seu trabalho aqui, né, do ObraCast, né, e obrigado pelo presente. Estou doido para colocar uma cerveja aqui dentro. Chegando em casa já vou fazer isso aí. Tá certo. Muito obrigado. Obrigado a vocês. Obrigado, Evandro, aí também, de novo, aí, pela oportunidade de estar trazendo dois profissionais aí da parte do aquecimento solar, grandes parceiros aí, junto à Piscina Azul, né? E o nosso Instagram lá também, @Piscina Azul Jacareí. Estamos à disposição. Everson, eu gostaria de agradecer a Piscina Azul e você pessoalmente por ter proporcionado essa oportunidade. Tá? Com certeza. A Piscina Azul é um grande parceiro da Solis, não só em Jacareí, mas em todo o Vale do Paraíba. Né? Legal. É uma empresa que se preocupa em capacitar a equipe, já esteve em treinamento conosco na fábrica, já trabalhamos juntos aí há mais de 10 anos. Né? Então vocês estão muito bem servidos, né, com um profissional aqui extremamente especializado no que ele se propõe a fazer, né? E a gente está muito contente com essa oportunidade. Muito obrigado. Eu que agradeço. Valeu. Pessoal, valeu. Isso aí.